Estudando os transtornos depressivos à luz do DSM-5-TR. Aula 4. A sombra constante. Transtorno depressivo persistente. Distimia. Bem-vindos a mais uma aula interessante, profunda, sobre os transtornos depressivos à luz do DSM-5. E nessa aula, a nossa Aula 4, estudamos o transtorno depressivo persistente, distimia. Imagine um dia nublado. Não é uma tempestade violenta com raios e trovões que faz todo mundo correr para se abrigar. É apenas um céu cinza, pesado, uniforme. Não chove, mas o sol também não aparece. É um clima que não te impede de sair de casa, não te impede de trabalhar, mas rouba as cores da paisagem, deixa tudo opaco, frio. Se esse clima durasse um dia, seria uma chateação. Se durasse uma semana, seria um incômodo. Mas, e se esse céu cinza durasse 20 anos? Você provavelmente esqueceria como é a luz do sol. Você começaria a acreditar que o mundo sempre foi assim. Até agora, estudamos o transtorno depressivo maior. Vimos a tempestade. O transtorno depressivo maior é o gigante que derruba a porta, coloca o paciente na cama e paralisa a vida. Ele é agudo, é visível, ele grita. Mas nessa aula, como estudantes e investigadores da alma humana, vamos apagar as luzes fortes da emergência psiquiátrica e vamos olhar para a penumbra. Vamos falar sobre a dor em fogo baixo. Uma dor que não é forte o suficiente para te levar ao pronto-socorro, mas é implacável o suficiente para drenar, gota a gota, a alegria de existir. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Então vamos ao nosso mergulho profundo na aula 4. A fusão diagnóstica. O que é o transtorno depressivo persistente? Para entendermos o transtorno depressivo persistente, a distimia de hoje, precisamos olhar para como o DSM-5 e, subsequentemente, o nosso guia atual, o DSM-5-TR, reorganizaram essa condição. Antigamente, nos manuais anteriores, havia uma divisão muito rígida. Havia o transtorno distímico, uma depressão leve mais longa, e o transtorno depressivo maior crônico, uma depressão grave e longa. Os pesquisadores e clínicos começaram a perceber que, na prática, tentar separar essas duas coisas não ajudava o paciente. A característica que mais causava estrago na vida da pessoa não era necessariamente a intensidade diária da tristeza, mas sim a sua duração infinita. A cronicidade é o verdadeiro veneno. Portanto, o DSM-5-TR consolidou essas condições sob um único e poderoso guarda-chuva, o transtorno depressivo persistente, mantendo a palavra distimia como um sinônimo clínico afetuosamente e historicamente usado por nós, profissionais da saúde. A regra do tempo. Se no transtorno depressivo maior nós falávamos de um mínimo de 2 semanas, aqui a escala de tempo é assustadora. Para um adulto receber o diagnóstico de transtorno depressivo persistente, ele precisa apresentar humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos 2 anos. Para crianças e adolescentes, e o DSM-5-TR faz questão de pontuar isso com muita sensibilidade, o prazo é de pelo menos 1 ano e o humor pode ser irritável em vez de deprimido. Pare por um segundo e processe essa informação. 2 anos são 730 dias acordando com um peso no peito.
São 730 noites indo dormir sem esperança de que o dia seguinte será melhor. Durante esses 2 anos, o paciente não pode ter ficado sem os sintomas por mais de 2 meses seguidos. A sombra é constante. Ela não dá trégua. Enquanto está deprimido, o paciente precisa apresentar apenas 2 ou mais dos seguintes sintomas: apetite diminuído ou alimentação em excesso, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, fraca capacidade de concentração ou dificuldade em tomar decisões, sentimentos de desesperança. Note que são menos sintomas exigidos do que no transtorno depressivo maior. Falta a ideação suicida obrigatória, falta o retardo psicomotor extremo. E é exatamente essa leveza técnica dos sintomas que cria a maior armadilha diagnóstica da psicologia moderna. Vamos então a um caso clínico, a nuvem cinza de Roberto. Para entendermos o perigo dessa armadilha, vamos trazer a teoria para a vida real. Quero que você conheça o Roberto. Roberto tem 40 anos, é contador em uma empresa de médio porte. Se você perguntar ao chefe do Roberto como ele é, o chefe dirá: "Ah, Roberto é ótimo, nunca falta, entrega os relatórios no prazo, é um cara sério e focado." Se você perguntar à esposa de Roberto, ela suspirará e dirá: "Roberto é um bom marido, mas ele é tão desanimado, ele nunca quer sair de casa, nunca ri de verdade das piadas dos nossos filhos, parece que ele está sempre cansado." Roberto não chora no travesseiro. Roberto não pensa em acabar com a própria vida. Ele acorda todos os dias às 6 da manhã, toma o seu café preto, veste sua camisa social e vai trabalhar. Mas Roberto caminha pelo mundo usando uma armadura de chumbo invisível. No consultório, ele senta à sua frente, o olhar sem brilho, e relata: "Doutor, eu não sei por que estou aqui. Minha esposa insistiu. Eu não estou doente, eu não sou louco. Eu trabalho, pago minhas contas. Eu só não vejo graça em nada. Desde a época da faculdade, lá pelos meus 20 anos, eu sinto que a vida é apenas uma longa lista de tarefas e obrigações. Eu não sinto alegria nas férias, não sinto empolgação no Natal. Eu apenas tolero a vida. Eu sinto que minha bateria está sempre em 10%. Roberto, na verdade, está descrevendo a quintessência do transtorno depressivo persistente. Ele tem fadiga crônica, baixa energia, uma sensação pervasiva de desesperança existencial e baixa autoestima. Isso dura não 2 semanas, não 2 meses, mas 20 anos. Ele nunca teve uma crise incapacitante a ponto de faltar ao trabalho. Ele funciona, mas a diferença fundamental que nós, psicólogos e estudantes da psicologia, precisamos entender é esta: sobreviver não é viver. Funcionar social e ocupacionalmente não significa que há saúde mental. Roberto é um espectador na própria vida, assistindo tudo em preto e branco, enquanto o resto do mundo vive em cores. A dificuldade diagnóstica, distimia versus traço de personalidade. E aqui chegamos ao núcleo da nossa aula 4. O gancho que torna a distimia um dos transtornos mais fascinantes e trágicos de se estudar e tratar. Quando uma pessoa como Roberto passa 20 anos sentindo-se assim, acontece um fenômeno psicológico muito perigoso. A doença se funde com a identidade. A depressão torna-se egocintônica. Mas o que significa isso? Quando alguém tem um episódio agudo de transtorno depressivo maior, a dor é egodistônica. A pessoa pensa: "Isso não sou eu. Eu era alegre, eu
gostava de jogar futebol, eu gostava de sair e agora estou nessa cama. Me ajude a voltar a ser quem eu era. A doença é vista como um invasor alienígena. Na distimia, como o início é frequentemente insidioso, muitas vezes começando na infância, na adolescência ou no início da vida adulta, o paciente não tem um eu anterior saudável para comparar. A sombra está lá há tanto tempo que Roberto acredita que a sombra é ele. Ele diz: eu sempre fui assim, eu sou apenas um cara realista, pessimista, meio ranzinza. Essa é a minha personalidade. E o pior, a sociedade, a família e, tragicamente, muitos profissionais de saúde mal treinados concordam com ele. Esse é o risco da complacência clínica. Quantos tios, avós ou até mesmo jovens que nós conhecemos que já são rotulados pela família como o chato, o antissocial, a pessoa de mal com a vida, o cínico. O distímico desenvolve um cinismo quase filosófico para justificar sua falta de prazer. Ele diz que o mundo é um lugar terrível de qualquer forma. Então, para que se animar? Como futuros profissionais, o DSM-5-TR nos convoca a ser detetives do afeto. Nosso trabalho é cavar sobre esse cinismo, é não aceitar "eu sempre fui assim" como uma sentença de traço de personalidade imutável, como em um transtorno de personalidade, mas investigar a dor biológica e afetiva por trás dessa casca. A distimia não é a personalidade do Roberto. A distimia é um parasita que sequestrou o desenvolvimento da personalidade dele antes que ela pudesse florescer completamente. Quando esses pacientes finalmente recebem o tratamento adequado, seja com psicoterapia profunda, seja com intervenção farmacológica, o relato costuma ser de choque. Eu não sabia que era possível acordar sem sentir que a gravidade está 3 vezes mais forte. Eu não sabia que era possível apenas estar em paz. A queda no abismo. O fenômeno da depressão dupla. Se a vida com distimia já é uma marcha exaustiva, o que acontece quando o caminho apresenta um precipício? O DSM-5-TR documenta um fenômeno clínico que precisa de toda a nossa atenção e compaixão. A depressão dupla. A depressão dupla não é um diagnóstico oficial separado no manual, mas é um termo clínico clássico e clinicamente devastador usado quando um paciente que já tem o transtorno depressivo persistente, distimia, sofre por cima dele um episódio agudo de transtorno depressivo maior. Imagine um gráfico. A linha base de uma pessoa saudável fica no nível 0, com pequenas variações para cima e para baixo, dependendo dos dias. Quando ela tem depressão maior, a linha despenca para -10. Ela é tratada e a linha volta para o 0. A linha base do nosso paciente Roberto nunca esteve no 0. Ele sempre esteve no -4. É a sombra constante. Um dia, Roberto perde o emprego, ou perde um ente querido, ou sofre um colapso bioquímico por exaustão crônica. Sua linha base despenca do -4 para o -10. Os sintomas da distimia, que eram apenas falta de energia e desesperança moderada, inflamam-se. A anedonia torna-se absoluta. O sono desaparece. Surge a ideação suicida. Ele desenvolve o transtorno depressivo maior. Ele está agora no fundo de um poço que foi escavado no chão de um porão que já era escuro. Ele tem a depressão dupla. O prognóstico aqui exige muito cuidado. A resposta aos antidepressivos pode ser mais lenta e as taxas de recaída são maiores. O maior perigo da depressão dupla é o que acontece na recuperação.
Quando Roberto é tratado e começa a melhorar do episódio agudo, a família comemora, o médico comemora, o episódio maior passou. Ele não quer mais morrer, mas nós, que conhecemos a sua história clínica completa, sabemos que ele não voltou para a luz do sol, para o nível 0. Ele apenas voltou para o seu nível -4 habitual. Ele retornou para a sua nuvem cinza. O grande desafio da psicologia clínica não é apenas tirar o Roberto da crise aguda, mas continuar o trabalho, mês após mês, ano após ano, para elevar a linha base dele, para mostrar a ele que a vida não precisa ser apenas tolerada, que o céu cinza pode sim se abrir. Nessa aula, então, percorremos um longo e melancólico caminho. Compreender o transtorno depressivo persistente nos ensina a respeitar a dor silenciosa, nos ensina que o heroísmo não está apenas em sobreviver a uma grande tragédia, mas no ato monumental de levantar da cama todos os dias por 20 anos, sentindo que a vida não tem cor e ainda assim continuar caminhando. O transtorno depressivo persistente nos pede para sermos clínicos mais lentos, mais pacientes e infinitamente mais observadores. Nós não podemos confundir dor crônica com temperamento. Até agora, nosso foco esteve muito centrado na dor dos adultos, na internalização da tristeza, na fadiga, na lentidão psicomotora. Vimos adultos sendo engolidos por suas próprias sombras. Mas e se nós mudarmos o cenário? E se a depressão não se manifestar com choro quieto no canto do quarto? E se a dor psíquica se disfarçar de fúria? E se nós estivermos lidando com crianças cujo cérebro em desenvolvimento não consegue processar a angústia de outra forma senão através de uma explosão vulcânica de raiva? Em nossa próxima aula, vamos deixar os contornos melancólicos dos adultos para trás e vamos entrar no olho de um furacão pediátrico, uma condição que gerou algumas das maiores controvérsias e atualizações mais importantes da psiquiatria moderna. Prepare-se para entender por que aquela criança que quebra tudo ao seu redor não é necessariamente mal educada e talvez não seja bipolar, mas esteja sofrendo de uma forma peculiar de transtorno de humor. Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Deixe aqui abaixo seu comentário, suas percepções sobre essa aula, aula 4. Se inscreva no canal, curta o vídeo e, é claro, compartilhe com seus amigos de faculdade, coloca aí nos grupos, vamos multiplicar esse conhecimento. Aqui você sabe, no canal Estudante da Psicologia, nós estudamos juntos. Já te aguardo na aula 5, que está excelente. Aula 5, a tempestade infantil, transtorno disruptivo da desregulação do humor. Beba uma água, estique a coluna, ajeite os fones e não vamos perder tempo. Vamos para a aula 5.